Deus é bom. É bom estar uma segunda vez com os irmãos. Isso é maravilhoso estar com vocês. Eu me sinto muito privilegiado, de fato, em retornar aqui ao Jardim das Embulhas, onde eu fui muito bem recebido da última vez que passei aqui. E me recordo muito bem de algumas pessoas, de alguns nomes, alguns rostos familiares. Então sou muito agradecidos por vocês, por estarem orando por nós também. E algumas pessoas às vezes falam assim: rapaz, tu vai a São Paulo para o congresso e tal, passa em outras igrejas para você se tornar conhecido em mais igrejas. Isso é legal, mas eu tenho um propósito em passar aqui no Jardim das Embulhas. É de agradecer especificamente as amadas irmãs da Saibres, pelo projeto que vocês voltaram na última reunião da Saibres, que foi o projeto de Ouricuri, Pernambuco. E então eu fico assim maravilhado, e quando eu vi, então, eu assisti ao vivo, e naquele dia eu vi alguns rostos. Eita, ali é do Jardim das Embulhas, aquela também. Então eu visualizei algumas pessoas conhecidas, e para esse missionário foi uma grande surpresa em ver 45%, eu acho, não sei, dos votos para o projeto missionário em Ouricuri, Pernambuco. Então estou aqui para agradecer o amor de Deus e em ter usado vocês em prol desse projeto. E é por isso que eu estou primariamente passando aqui, retornando aqui, para agradecer a vocês pessoalmente, pelo carinho, pelo amor, pela expressão de vocês nas urnas, digamos assim, em favor do nosso projeto missionário. E eu queria então trazer, ou falar um pouco mais acerca desse amor. É um versículo muito conhecido, vai estar aí, João 3,16. Eu queria transmitir para vocês esse amor de Deus. Eu me senti também muito amado desde quando eu cheguei aqui em São Paulo. Chegamos, na realidade, sábado passado, à tarde. Queria que minha família ficasse em pé, por gentileza. Queria apresentá-los. Essa é minha esposa Marli. Meu filho Esdras tem 17 anos e Eliakim tem 12 anos. Essa é a família missionária. Ultimamente, é claro que nós temos também o papel de pastorear, porque pastoreamos igreja, mas como plantador de igreja, ultimamente as pessoas têm me chamado de o plantador Edson, né? O plantador de igreja Edson. E nós estamos em nosso segundo trabalho de plantação de igreja. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, amanhã pela manhã. Eu espero que todos vocês estejam aqui para a gente papear mais e falar como anda o projeto missionário, o pensamento de construção, e como anda então o trabalho em Ouricuri, um ano após do que eu vim aqui. Tá bom? Então eu queria falar então sobre a vida de um garoto chamado Edson. Não esse Edson, pernambucano, mas um Edson que nasceu na Inglaterra, em uma noite muito fria, eu pude perceber um pouco desse muito frio recentemente, do domingo para a segunda, da segunda para a terça e ainda um pouquinho da terça para a quarta dessa semana. E meus irmãos, eu estava alojado com um pastor aqui de Osasco, pastor Fernando, e a família dele, assim, a nossa irmandade é maravilhosa, nós temos pessoas que amam uns aos outros e deve ser assim. E esses pernambucanos nordestinos não vieram tão preparados quanto pensava. E de repente aquele frio, o pé congelante na noite, e de repente a esposa do pastor já querendo saber como é que a gente estava, se tinha trazido cobertor. E graças a Deus, viu? Porque foi uma salvação. Voltando para o Edson da Inglaterra, eles estavam numa noite muito fria como essa, que eu estou falando, aliás, mais fria, né? Cerca de 10 graus negativo. E ele andando na rua à noite, e ele, uma camisa, um short, uma sandalinha,
e ele andando na rua, e de repente um policial chega perto daquele jovem e diz assim, você vai dormir aonde? Ele percebeu que a criança era uma criança que estava necessitada e que precisava de um abrigo. Você vai dormir aonde? E a criança disse, eu não sei. Essa noite tão fria, você vai dormir aonde? Não sei. Tá vendo aquele casarão ali? Você vai descer a rua, você entra direito, lá no casarão, você bate na porta. Quando bater na porta, que a mulher abrir a janela, você só fala assim, João 3,16. É a senha. João 3,16. Aí de repente ele desceu, agradeceu então ao policial que estava trabalhando, estava de serviço em seu trabalho, e ele foi então, desceu a rua, bateu, a mulher abriu e disse, João 3,16, eu não sei o que é, mas me mandaram falar. A mulher abriu e disse, pois não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16, sabia? Ele disse, não. Eu não compreendo ainda o que significa João 3,16, mas eu sei que faz um jovem que está com muito frio ser aquecido. Sente aqui. Aí entrou, botou ele em frente da lareira da casa, e em frente da lareira dessa casa tinha então um quadro. E quando ele olha para o quadro sentado, ele vê João 3,16. E ele começa a ler. Eita, é o que a senhora falou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse, eu ainda não entendi o que significa João 3,16. Mas faz um calor retado quando a gente entende isso. Eu pude me aquecer aqui. E de repente a dona da casa disse, você está precisando de um banho quentinho? Tô. Tem uma semana que eu não tomo banho. Vem cá no banheiro, vou arrumar algumas roupas para você. E aí ele entra para o banheiro. E quando ele entra no banheiro, tem a pia, e em cima da pia um quadro. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele, como é possível? Eu estou começando a entender. João 3,16 aquece meu coração, aquece minha alma. Traz uma criança suja se tornar uma criança limpa. Eu estou começando a compreender. Ele toma banho, troca de roupa, e ela chama ele para a sala de jantar. Quando ele senta na sala de jantar, ele olha assim no quadro, outro quadro. João 3,16, não tinha nada escrito, só tinha João 3,16. E ele começa então a meditar na mente, o que é que fala mesmo? O que é que fala mesmo? Ah, porque Deus, ele ama o mundo sou eu faço parte desse mundo. E, olha, está dizendo que Deus me ama. E está dizendo que Deus entregou alguém para pagar pelaquilo que eu estou sofrendo. Ai, eu estou começando a entender. Alguém como eu, que não tinha nada, que não tinha ninguém por ele. Eu estou começando a entender que torna uma criança desabrigada em alguém com abrigo, uma pessoa que está precisando de um banho em alguém limpo, alguém que está precisando de um carinho, em ter esse carinho. E agora alguém que estava com fome, farto. Então a mulher leva ele para o sofá e diz, você entendeu o que significa João 3,16? Deixa eu explicar para você. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que para os crentes de muitos anos e também recém-nascidos já conhece muito esse versículo. Já conhece muito, já ouviu falar, está decorado, está no seu coração. Mas muitas vezes nós crentes esquecemos também de praticar isso. Como assim, pastor? Deus me ama e eu sei disso. Mas as pessoas que nós
não conhecem, aliás, as pessoas que não conhecem a Deus, as quais nós conhecemos, essas pessoas já entenderam o que significa João 3,16 através da tua vida como crente? E você que está nos visitando, você já conhece, você já entende o amor de Deus em sua vida? Então eu convoco a vocês a falarem comigo esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A versão ali é NVI. Então, eu gostaria que você meditasse comigo sobre o amor de Deus, mas vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor. O amor, ó Deus, que nos fez pessoas tão amorosas. Pessoas, ó Deus, que sentem que somos amados por um Deus tão maravilhoso, por um Deus tão grandioso. A forma, ó Deus, em que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, do caminho das trevas, do caminho para o inferno, e nos transportou, ó Deus, para o reino do Filho do seu amor, nos tornando seus filhos, aqueles que devem então carregar a cruz, a sua imagem e semelhança, e propagar, ó Deus, este evangelho àqueles que estão em nossa volta. Muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu queria dividir esse versículo em 3 partes. E a primeira parte vai aparecer aí. Pode passar. Você entende então o amor de Deus? E aí está o nosso versículo. Pode passar. Vejam o dom. Olha o dom. Olha o presente. Que deu o seu único filho. Você compreende alguém que pôde então nos dar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados? É um presente maravilhoso entender a graça de Deus em nossas vidas. E nós devemos entender esse versículo que Deus amou ao mundo. Deixa eu falar, nós crentes às vezes esquecemos disso também. A gente pensa e para de pensar e começa a acreditar que Deus apenas nos ama. E muitas vezes, eu como crente já parei para pensar assim, rapaz, fulano acolá é tão mal, fulano acolá é tão ruim, vou pregar para ele não. Eu já pensei assim. Fulano acolá, rapaz, só quer saber de bebida, de farra, de podridão. Então eu não vou pregar para ele. Não vou. Então nós começamos a achar e a pensar que Deus é apenas para nós. Que Deus apenas nos ama porque nós já somos salvos, porque eu vou para a igreja, porque eu sou religioso, porque eu sou crente. Mas e as pessoas que estão aí fora, que não conhecem ainda João 3,16? Essas pessoas precisam saber. E muitas vezes nós caímos em uma mesmice religiosa de vir para a igreja, de ouvir bons sermões, de ouvir bons ensinos, de ouvir boa palavra de Deus, de escutar bons cantos, de ter uma irmandade, de ter carinho, de ter afeto, de ter comida, de então ter tudo. Mas muitas vezes em nossa mesmice cristã nós esquecemos que o nosso vizinho não conhece a Jesus, que o nosso vizinho não conhece a Cristo. E que ele precisa, então, entender esse amor de Deus. E muitas vezes, nessa mesmice cristã, nessa mesmice religiosa, nós tendemos e temos a tendência de colocar a responsabilidade apenas em cima dos pastores. E nós esquecemos de nossa responsabilidade cristã, de desejar, de orar pelos perdidos, de orar em um clamor em Jardim das Embulhas. Aqui é uma região que tem jardim, né? E nós esquecemos de levantar esse clamor, de orar pelas pessoas que estão em nossa volta. Nós muitas vezes esquecemos de fazer intencionalmente um círculo de oração pelos perdidos que estão em nossas voltas. E nós esquecemos que Deus me deu esse amor, que Deus derramou esse amor, eu um perdido, esse Edson também um perdido.
E esquece que tem outros Edson, outros João, outras Marias perdidas também, que Deus me deu esse amor, que Deus derramou esse amor para que eu, como crente em Jesus Cristo, possa refletir esse amor. Mostrar às pessoas que precisam então conhecer a palavra de Deus. E nenhum versículo melhor do que esse para se começar no meu entendimento. E olha, meus irmãos, nós devemos então não esquecer, ser praticantes então da palavra, que Deus me amou como eu era, não como eu sou. E eu sei que eu mereço o inferno. Mas Deus, pelo tamanho amor com o qual nos amou, nos deu a bendita esperança da salvação eterna. Em Romanos 5,8 vai dizer, Romanos 5,8, Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então muitas vezes nós nos acostumamos mal em viver uma vida cristã centrada de forma interna dentro de um prédio. Olha, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi convocada, ela foi convidada para ser uma igreja internamente saudável e externamente salgada. Você é crente em Jesus Cristo? Você é salvo em Jesus Cristo? Você foi convocado, você foi salvo por Deus para participar de uma igreja, para participar de um corpo, onde essa igreja ela deve ser internamente saudável, para que ela possa ser então externamente salgada. Deu para entender? Nós somos a luz. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal deste mundo. Nós somos vocacionados, chamados, convidados, salvos, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, para demonstrar esse amor, esse reflexo do amor de Deus aos perdidos. E repito, muitas vezes em nossa mesmice cristã, em nossa mesmice religiosa, nós nos acostumamos mal e esquecemos de transmitir esse amor aos perdidos. Porque João 3,16, ele começa assim, mas ele continua. E aí você vai ver uma outra área, porque diz assim, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, notem, pode passar? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, há um limite, há uma régua. Deus ama todo mundo? Ama. Quem você pensar, a pessoa mais mau caráter, o pior ser humano da face da terra que você imaginar, Deus ama ele. Deus ama ele. Deus ama essa pessoa. Deus ama esse ser humano. Pode ser que a gente não goste de imaginar a ideia que essa pessoa um dia vai ser salvo por Deus e que um dia eu vou ter que habitar com ele por toda a eternidade no céu. Talvez você possa nem gostar dessa ideia, nem imaginar dessa ideia. Mas isso é uma realidade. Deus ama esse ser humano. Deus ama essa pessoa. Mas olha, tem um limite para que todo aquele que nele crê. Quem é que vai experimentar o amor de Deus? Quem é que vai experimentar o amor de Deus? Quem nele? Seu pai. Quem é crente aqui? Todos são crentes?
Seu pai é crente? Glória a Deus. Sua mãe é crente? Seus filhos são crentes? Seus funcionários são crentes? Seu patrão é crente? Os colegas da escola são crentes? Os colegas da rua, os vizinhos? Todo mundo é crente em sua volta? Veja o campo missionário que você tem. Percebe o campo missionário que você tem? Essas pessoas, meus irmãos, elas precisam conhecer esse amor de Deus. E nós devemos crer nisso. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem promete isso é Deus. Mas parece que com o passar dos anos nós nos acomodamos mal e nos acostumamos mal com essa ideia de achar, não, Deus é amor, Deus ama. É muito isso visível no evangelicalismo atual. As pessoas estão mal acostumadas, os evangélicos estão mal acostumados. Ah, Deus é amor, Deus ama todo mundo. E esquecem então que há então um limite. Quem é salvo? Quem é essa pessoa que vai experimentar então esse amor de Deus por toda a eternidade? Todo aquele que nele crê. Isso me faz lembrar então de uma certa história que eu vi no passado, de um homem que ele imaginou fazer um cruzeiro. Vou fazer esse cruzeiro, ele imaginou, e 30 dias é um cruzeiro, meu sonho é andar no navio. Então ele pensou em fazer essa viagem no cruzeiro. E então ele pegou o dinheiro de sua economia, e aí ele comprou um bilhete para esse cruzeiro, e ele pensou o seguinte, 30 dias, então vou ter que comprar no mínimo 30 pães, para poder não morrer de fome. Então ele comprou esses 30 pães, porque a grana curta, pegou esses pães, colocou no saco e embarcou no cruzeiro. Comprou o ingresso, pagou e embarcou no cruzeiro. Uma sacola de pão. Primeiro dia o pão estava bom. Segundo dia o pão estava bom. Terceiro dia o pão já estava assim, murchando. Daqui a pouco ficou duro. Daqui a pouco o pão ficou embolorado. Daqui a pouco ele começou a andar no cruzeiro, no navio, começou a andar, e aí ele observava então o restaurante do navio e as pessoas lá sentadas, naquele negócio chique, comendo caviar, comendo alcatra, aquela mesa de café da manhã farta, e ele passava lá e o estômago dele embrulhava, e ele só sentia o cheiro do pão, o pão embolorado. Ele passava para um lado e para o outro. Ele ficava imaginando ali, eita, um cuscuz com queijo agora. Quem é famoso aqui? Quem gosta de cuscuz? Quem é nordestino? Raiz nordestina aqui, né? E ele passava ali e tal, ele imaginava, oh, que coisa maravilhosa. Ah, se eu pudesse comer isso. Estou cansado de pão, estou enjoado de pão embolorado. Tá ruim, tá difícil. Depois de 15 dias, ele já estava enfadado, não aguentava mais. Quando foi no 20º dia, ele teve a brilhante ideia de bater no restaurante. Chamou o garçom, por favor, vem aqui. Não tenho dinheiro algum, mas eu estou morrendo de fome. Estou cansado de comer pão seco, pão velho, pão embolorado. Por favor, tem como eu comer hoje aí, depois pagar? Ele disse, o quê? Eu estou perguntando se eu poderia entrar, comer e depois pagar. Ele disse, moço, o senhor comprou o bilhete? Ele disse, sim, comprei. Moço, você pagou tudo. Estava tudo incluso no pacote. Estava tudo pago. Você que não entregou a sua vida a Cristo, há um presente de Deus. Porque Deus amou ao mundo, Deus amou você. Mas há um limite para que todo aquele que nele crê. E se você crê em Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, e se você entregar a sua vida a Cristo,
saiba que o ingresso desse cruzeiro rumo a Jerusalém Celestial já está tudo pago. Tudo pago. Deus nos convida a comer dos melhores manjares. Deus nos convida, como crentes em Jesus Cristo, a ser então homens melhores, esposas melhores, filhos melhores, porque o amor dele é demonstrado em minha vida, o amor dele foi derramado em minha vida, para que eu possa então refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo à sociedade atual. E ele pagou tudo, ele pagou todos os nossos pecados. Tudo foi pago, tudo foi cancelado, carimbado, esse ingresso foi pago por ele. Agora você tem que receber, aceitar, entender e crer, como o pastor Júnior falou, da forma bíblica. Não é o meu pensamento que deve prevalecer. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não vou mudar. Deus salvou você. Deus te colocou então nesse cruzeiro celestial. Nós já somos moradores do reino. Nós já vivenciamos o reino de Deus. Nós já somos discípulos, sacerdotes, embaixadores. E como embaixadores desse reino, eu devo viver. Eu devo refletir. E as pessoas devem ver isso em mim. Eu já tenho um ingresso na mão, já fui carimbado por esse reino. Eu estou experimentando desses manjares celestiais maravilhosos. Eu creio que os homens salvos aqui, as esposas olham para ele e dizem: olha, eu sou grato a Deus porque o Espírito Santo de Deus entrou em tua vida. Como você é um homem transformado, como você é um pai transformado, você está experimentando então, minha irmã, dos manjares que Deus deu para ele nesse cruzeiro. Como você é uma esposa linda. Os seus ornamentos é porque você vive a palavra de Deus. Como eu sou grato por ter uma esposa maravilhosa, dedicada à obra de Deus. Para que todo aquele que nele crê. Você crê? Já entregou a sua vida a Cristo? Você tem refletido esse amor de Deus aos perdidos? Você é criança, você é filho, você é filha. Os jovens observam você na escola e dizem: eita, você é um crente, que coisa linda. Filhos, honram teu pai, né? Em tudo. Obedeçam. Que maravilha, que coisa legal. Você foi convocado por Deus, filho, filha, para ser uma criança, um adolescente, um jovem diferente, porque você faz parte do reino de Deus. Você entregou a sua vida a Cristo. E então, com a sua vida você está pregando. Com a sua vida você está transmitindo. Eu não sei qual foi o santo que falou essa frase. Eu esqueci o nome dele na realidade. Mas ele fala assim: olha, pregue a palavra. E se preciso for, abra a sua boca. Deu para entender? Pregue a palavra. E se preciso for, abra a sua boca. Eu posso comprar pão e refletir a imagem de Cristo na padaria. Eu posso comprar carne e refletir a imagem de Cristo através da minha vida. No trânsito, o trânsito aqui, eu vou dizer, é diferente do Nordeste, viu? Os irmãos devem ter uma paciência. Devem demonstrar tanto amor na hora do trânsito. E é isso com a nossa vida. Mas não esqueçam, é para todo aquele que nele crê. Tem muitas pessoas que às vezes até recebem o cupom, o ingresso para o cruzeiro, mas não compreende. Precisa de alguém que conte para eles. Está tudo pago. Tudo foi pago. Precisam de pessoas
dos embaixadores de Cristo, a anunciar, olha, está escrito aqui, ó, João 3,16, tudo foi pago. Nós temos feito isso. A sociedade em Jardim das Embulhas tem escutado isso de você? Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode passar. Então vejam o presente, vejam o limite e vejam a promessa. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É uma verdade sublime. Uma outra verdade que eu tenho percebido é que as pessoas vivem suas vidas como se nunca fossem morrer. Quantos aqui tem 110 anos? Você conhece pessoas com 110 anos? Aonde estão as pessoas que nasceram há 110 anos atrás? A vida é curta. Pode parecer longa, mas a vida é curta. Longa é a vida eterna. A vida que Deus nos prometeu. A vida que o poderoso Deus nos prometeu. E em Romanos, capítulo 10, outro texto conhecido pelos crentes, se você que nos visita, olha, como é que eu faço então para ser salvo? Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, é o seu dono, ele morreu por você, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus também fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda... O que acontece? Eu não conheço nenhuma promessa mais maravilhosa do que essas. E lembra do ingresso do pacote? Há um combo. Essa promessa de Deus, que não pereça, mas tenha vida eterna, é porque há uma acusação contra mim. Eu pequei. Eu tenho pecado. Logo, a Bíblia diz que quem é pecador, quem pecou, o salário do pecado é a morte. Eu vou morrer um dia, eu sei disso. Por causa do pecado que um dia eu pratiquei, eu vou morrer. Por causa do pecado que um dia eu possa praticar, há uma condenação sobre mim. Mas há um bilhete que Deus me deu. Há um ingresso que Deus me deu. Para que todo aquele que nele crê, eu acreditei, eu depositei minha confiança, minha crença em Jesus Cristo. E eu recebi o combo. Hoje está na moda, né? Combo. Você vai no McDonald's, tem um combo. Vai no Burger King, tem um combo, né? Eu comi um combo maravilhoso antes de vir para cá. Maravilhoso. Na casa do pastor. Vou falar não. Teve até Isso eu vou falar, porque eu gostei demais. Eu nem sei quem foi a pessoa que fez. Mas eu nunca comi uma torta de banana tão gostosa na minha vida. Maravilhoso. Passa a receita para minha esposa, ela cozinha muito bem. Ela aprende rápido. Mas olha, deixa eu falar de um combo maravilhoso. Eu sou um pecador, eu mereço o inferno. Mas Jesus Cristo diz que todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram cancelados na cruz. Porque todos os nossos pecados foram cancelados na cruz. E esse combo maravilhoso tem perdão dos meus pecados, uma vida com Ele nesse mundo, aqui, me sentindo e sendo um filho dele.
Mas não apenas um filho dele, mas um cristão. A gente esquece, né? A gente quer os benefícios. Eu quero ser filho dele. Mas é chato testemunhar, é chato falar. Aí ele diz, não, eu chamei você para ser meu cristão, meu discípulo, meu embaixador, meu soldado, meu servo. Eu chamei você para isso. E esse combo celestial, onde ele perdoa meus pecados, me deu então uma vida aqui nesse mundo, uma vida de progresso, uma vida de melhoria. E a maior crença de todas. A certeza que um dia eu vou morrer. Não sei quando, não sei como. E para ser realista, nós não gostamos nem de pensar. Não tem uma lista assim, ei, como é que você gostaria de morrer? Como é que você gostaria de morrer? Mas uma coisa é certa, nós vamos morrer. E você, já entregou a sua vida a Cristo? Já entregou a sua vida a Cristo? Você acredita piamente que ao você fechar os olhos pela última vez nesse mundo, você vai abrir a primeira vez no reino dos céus, no lar celestial, quando abrir a primeira vez e dizer, opa! Isso eu imagino. Depois de uma vida limitada nesse mundo, uma vida de prazo de validade, não sabemos quando, mas após a morte, ao fechar os olhos pela última vez, eu vou abrir e eu gostaria muito de encontrar. Eu creio que, para todos nós, a primeira pessoa que nós gostaríamos de ver após a morte e abrir os olhos é Jesus Cristo. Mas talvez essa fila vai estar grande demais para você abraçar. Porque se todo mundo pensar igual, todo mundo vai querer abraçar primeiro Jesus. Aí vai ter a segunda fila. Ou a terceira, a quarta. É a segunda pessoa que eu mais desejaria abraçar. Eu já tenho alguns entes queridos que já morreram em Cristo. Como meu pai, por exemplo, que já é falecido. Faleceu novo, em Cristo. Com 59 anos de idade. Mas a segunda pessoa que eu gostaria muito de abraçar era a pessoa que me levou a Jesus Cristo. Edson, deixa eu te mostrar João 3,16. Meu pai na fé. A pessoa que teve paciência comigo, muitos anos, paciência. Com um jovem mais ou menos rebelde. E ele teve paciência comigo. E anos de carinho. Anos de amor. Saiu de um país, naquela época, já forte, para vir para o interior do Nordeste e viver ali. Deixando de lado muitas coisas boas em seu país, o aconchego da família, as bênçãos e prosperidade de um país próspero, para morar em uma cidadezinha pequena do interior do Pernambuco, com uma missão: propagar o Evangelho. Falar sobre João 3,16 ao perdido. Falar sobre o amor de Cristo ao perdido. Receber esse amor, refletir essa imagem. Receber esse perdão, refletir esse perdão. Receber essa graça
refletir essa graça, essa misericórdia, essa compaixão, esse amor, esse reflexo de Cristo. Até que um dia eu entendi isso. E disse: Deus, eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero esse combo para mim. Mas não somente para mim. Conforme João fala, em João 7, que rios fluirão de água viva. Que o Espírito Santo de Deus vai habitar em alguém, vai transformar a vida dessa pessoa num servo dedicado, num filho dedicado, para que outras pessoas conheçam sobre esse amor. Então, a segunda pessoa que eu gostaria de abraçar é meu pai na fé, que dedicou muito da sua vida para pregar o Evangelho. E esse homem também morreu novo. Morreu mais novo do que meu pai. Meu pai na fé morreu com 54 anos de idade. De câncer. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, essa vivência religiosa, essa vivência costumeira, muitas vezes é um câncer que mata a vida cristã, onde nós paramos de refletir a imagem de Jesus Cristo aos perdidos que estão em nossa volta. Nós paramos de refletir isso cedo em nossa vida cristã. E não deve ser assim, meus irmãos. Porque Deus quer que você seja um soldado. Lembra do soldado? Jovem, vem cá. Como é seu nome? Lá na Inglaterra. Meu nome é Edson. Vem cá. Está necessitado? Está morrendo? Está com fome? Precisa de Jesus? Você precisa de Jesus. Bata naquela porta ali. E apenas diga João 3,16. Vai lá. Quantas pessoas em nossas voltas, na minha vida e na tua vida, precisam escutar isso? Nós achamos muitas vezes que não somos capazes. Deixa eu dizer para você, você é capaz. Porque Deus te salvou. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E esse Espírito Santo de Deus te concedeu dons e talentos para você ser útil, para você servir. Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. O que salva não é a mensagem do pastor Júnior, é a mensagem de Cristo. Não importa se for uma criança que pregue ao perdido ou o pastor Júnior que prega ao perdido. Não importa se for a irmã Mônica que prega ao perdido ou a mãe do pastor Júnior. Pernambucana, né? Não importa. Nós somos apenas servos, filhos, discípulos, embaixadores, pessoas que foram alcançados por essa graça para transmitir de graça essa palavra ao perdido. João 3,16. Vamos falar juntos? Para terminar? Nessa versão que está aí, pode voltar? Vamos lá? Vocês. Porque amado Deus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Pai, que teu Santo Espírito derrame dons e talentos nesta igreja, continue a derramar dons e talentos nesta igreja,
E levante, ó Deus, de nosso meio, pessoas com paixão, com misericórdia, com graça. E capacitados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, possa falar do Teu Evangelho ao perdido. Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ele possa entender, ó Deus, a respeito deste amor. E que não saia daqui, ó Deus, sem entregar a vida dele ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.